Esse vídeo é a terceira parte de uma série. Se você ainda não assistiu a primeira e segunda parte, assista clicando nos links da descrição ou comentário fixado. Depois, retorne aqui. Vamos continuar. Regra número 3. Fique longe da câmara fria número 7. Não importa se ela estiver destrancada, vazando ou fazendo barulho, você não chega perto dela. Nunca. Essa regra tinha corroído minha curiosidade no minuto em que comecei a trabalhar lá, arrancando pedaços da minha sanidade dia após dia. George só mencionou isso naquele primeiro dia, mas eu podia sentir o peso disso me cercando. Estava dentro das paredes, sempre me atormentando, implorando e pedindo atenção. No silêncio entre os cortes, eu sentia a necessidade de olhar. Eu já tinha ouvido e visto o suficiente para justificar isso de qualquer maneira. Agora, eu não só queria dar uma espiada, queria descobrir o segredo por trás da câmara número 7. Disse a mim mesmo que dar uma olhada rápida não faria mal. Dava para entrar e sair antes que Jorge soubesse que eu tinha aberto a porta. Eu só precisava encontrar o momento perfeito para fazer isso. Nas noites seguintes, eu não conseguia dormir. Deitava no meu local improvisado na casa do meu primo, suor grudado nas minhas costas, ventilador girando em rotações lentas, tentando abafar o som daquele baque profundo que eu tinha ouvido. Ecoava de novo e de novo na minha cabeça. Eu ficava pensando em certas situações e frases de Jorge que pareciam ficar mais estranhas e sombrias quanto mais eu pensava nelas. Pensei no primeiro encontro realmente intenso que tive com ele. A mão de Jorge no meu braço, seus dedos frios, aquele olhar nos olhos dele me dizia que ele estava estudando minha lealdade a ele e as suas regras. Meu estômago se contraiu enquanto eu revivia as visões na minha mente. Minha lealdade a ele estava diminuindo e meu autocontrole também. Eu precisava desesperadamente de uma folga. Não fui trabalhar na noite seguinte. Disse a mim mesmo que estava doente. Honestamente, eu não consegui nem sair da cama. Minhas mãos não paravam de tremer. Liguei para Jorge para dar a notícia. Ele não ficou feliz. Disse ok, antes de desligar o telefone abruptamente. O dia e a noite toda, minha pele rastejava com uma sensação de que eu tinha tocado em algo que não deveria, e não importa o quanto eu esfregasse, ainda estava em mim. Quando finalmente consegui dormir, sonhei com as portas do refrigerador. Eu estava trancado lá dentro, incapaz de sair. Podia ouvir algo dentro comigo, respirando no escuro. Acordei assustado, sabendo que teria que descobrir o que tinha lá dentro se quisesse ter uma noite de sono tranquila novamente. Eu não fiquei sem trabalhar de novo. Eu não podia me dar ao luxo, não com a quantidade de dinheiro que ele estava me dando. Quando eu entrei para o meu próximo turno, George não disse uma palavra. Ele não perguntou se eu estava melhor ou por que eu tinha ligado para avisar que estava doente. Apenas me jogou um avental, me entregou uma lista de pedidos e voltou a cortar suas carnes como se nada tivesse acontecido. Algo tinha mudado. O ar parecia mais pesado, o interior da loja mais escuro. Os refrigeradores zumbiam mais alto do que o normal. O cutelo de George atingiu o bloco de carne com mais força do que antes, enviando estilhaços de ossos escorregando pelo chão. Era tudo diferente. Apenas mantive a cabeça baixa e me concentrei no meu trabalho, tentando não chamar mais a atenção dele. Era logo depois da meia-noite, quando George me disse para limpar e preparar as mesas de corte para a carne de porco enquanto ele cuidava de algo na câmara 1. Esperei até ouvir a porta do refrigerador 1 se fechar atrás dele,
para fazer minha jogada. Sei agora porque eu não deveria ter feito isso, mas na época não havia como parar minha curiosidade. Eu precisava saber. Meus pés e mãos se moveram sozinhos. Entrei no corredor e passei pelas cortinas de plástico até ficar em frente à câmara 7. Olhei para o centro da grande porta de metal antes de abaixar lentamente meus olhos para a maçaneta. Os arranhões estavam piores do que antes, mais profundos e mais numerosos. Estendi a mão, tocando na maçaneta com apenas as pontas dos dedos. Estava morna ao toque, o que me confundiu. Estes eram refrigeradores industriais. Não há razão para que devam estar quentes. Puxei a maçaneta lentamente. Ela fez um clique e abriu apenas uma fenda. O ar frio saiu, espesso e úmido. Isso não era como os outros refrigeradores aos quais eu estava acostumado. Um cheiro enjoativo saiu da fenda da porta, grudando no interior do meu nariz e fazendo meus olhos lacrimejarem. Era tão forte e pungente que me fez dar um passo para trás da porta. Eu quase tinha considerado abandonar a missão, mas agora isso só me fez querer mais. Abri a porta mais um pouco, segurando o meu avental sobre o nariz. Me inclinei, empurrando minha cabeça ao redor da borda da porta. A iluminação era fraca, tremeluzindo de uma forma quase rítmica. Uma névoa pútrida pairava no ar, obscurecendo as bordas do refrigerador. Eu estreitei os olhos, examinando as paredes, abrindo caminho lentamente para a parte de trás. O interior era comum. Havia ganchos de carne alinhados no teto, com algumas caixas grandes e marrons empilhadas desordenadamente por toda parte. Tinha me convencido de que George estava escondendo algo terrível ali e que havia algum experimento que deu errado. Provavelmente você também pensaria nisso. Mas agora que eu estava aqui, não conseguia ver nada disso. Continuei examinando a área. Não era possível. Eu tinha ouvido vários sons estranhos vindos dali e o cheiro terrível que emanava validava minha insistência em ir mais longe. Entre os lampejos das luzes, meus olhos captaram um leve brilho na parte de trás. Fui mais para dentro, tentando desesperadamente identificar a fonte, sem me aventurar muito longe. Ao entrar, as luzes se apagaram, banhando o interior na escuridão. Meu coração saltou. Malditos sensores de movimento. Enfim, eu sabia que não tinha muito tempo, e as luzes apagando não ajudariam. Elas voltaram rapidamente, banhando as paredes em uma luz amarela doentia mais uma vez. Com o espaço agora iluminado, eu podia ver a parte de trás do espaço. Examinei a parede de trás de cima a baixo, fixando minha visão entre duas caixas grandes e marrons no meio do chão. Havia algo incomum nelas. Não eram do tipo normal que usávamos. Olhei mais de perto, notando uma fenda entre elas, que revelava uma visão desobstruída da parte de trás do refrigerador. Enquanto eu focava minha visão nas caixas, uma delas se moveu para cima, como se alguém tivesse chutado. Uma silhueta preta emergiu de entre elas e desapareceu rapidamente atrás de outra caixa que estava ao lado delas. Pulei de susto, pensando que um rato gigante sairia correndo a qualquer momento. A escuridão me envolveu mais uma vez, agora causando pânico em meu peito. Eu tenho pavor de ratos e não suportaria a ideia de um rastejando pelos meus pés no escuro. Dei um passo para trás, esperando que as luzes voltassem a acender antes de prosseguir. Tirei minha cabeça da porta, mas continuei a segurá-la aberta para que eu pudesse ver dentro. Na abertura, entre as duas caixas, onde pensei ter visto um rato, vi o mesmo brilho novamente. Foquei meus olhos nele.
tentando decifrar o que era. As luzes se acenderam, disparando um feixe pela frente das caixas. Meus olhos captaram algo assustadoramente familiar quando a luz se apagou. No fundo do refrigerador, entre as caixas, outro par de olhos me encarava de volta. Não era um rato. Os olhos eram muito grandes e separados para serem os de qualquer roedor. Pensei que talvez fosse apenas uma carcaça que tinha sido colocada em uma posição estranha e eu estava vendo o brilho dos seus olhos. Esse pensamento, no entanto, foi rapidamente rejeitado. Eu não podia me enganar. Nesse ponto, já tinha visto animais mortos o suficiente para saber que seus olhos param de refletir a luz assim que morrem. Meu coração começou a bater mais rápido no meu peito, cada segundo produzindo mais ansiedade. Fiquei olhando para os olhos pelo que pareceu uma eternidade, quando de repente ouvi um som que me tirou do transe. Era uma voz, mal acima de um sussurro, vindo do fundo do refrigerador. Não era Jorge, nem ninguém que eu conhecia. Era estridente e fraca ao mesmo tempo. Ajuda, por favor, a voz rouca disse. Dei outro passo para trás. Minha mente tinha criado criaturas horríveis e abominações hediondas que preenchiam a história da Câmara número 7. De alguma forma, eu tinha encontrado algo muito pior. Um humano. Me afastei, batendo a porta do refrigerador o mais rápido que pude. E empurrei minhas mãos contra ela, segurando-a fechada. Meu coração estava batendo tão rápido que comecei a sentir tonturas com o choque. O que foi isso? Eu me perguntei, tremendo violentamente. Encostei minha cabeça na porta do refrigerador, tentando me acalmar e estabilizar minha respiração. Quase tinha recuperado a compostura, quando o som das botas de Jorge batendo no azulejo encheu meus ouvidos. O ouvi sair do refrigerador 1 e entrar no corredor. Me virei para vê-lo passando pela cortina de plástico, agora em frente ao refrigerador número 6. Seu avental estava encharcado de sangue fresco, que cobria quase toda a extensão de seu torso. Ele segurava um cutelo em uma mão e uma toalha na outra. Seu rosto sem emoção, semelhante a uma escultura de pedra, imponente e frio. Você abriu, ele disse calmamente. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele sabia que eu tinha quebrado as regras. Eu gaguejei, tentando me explicar, mas as palavras não saíam. Jorge ficou apenas ali, olhando para mim como se tivesse acabado de encontrar um rato em sua despensa. Sua mão agarrou o cutelo com mais força quanto mais ele olhava para mim, fazendo com que seus nós dos dedos tremessem com força. Eu não sabia o que dizer. Ainda estava congelado com o que tinha acabado de ver. Ele deu um passo à frente, lenta e deliberadamente, parando bem na minha frente. Eu te disse para não chegar perto da câmara número 7. Ele disse, naquele mesmo tom frio e carrancudo. Você quebrou uma regra, filho. Abri minha boca, tentando o meu melhor para falar, mas nada saiu. Cada fibra do meu ser estava me dizendo para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Você ouviu alguma coisa lá dentro de novo? Ele perguntou. Minha garganta finalmente cedeu ao controle da minha voz, embora muito fracamente. Tinha alguém lá dentro, eu respondi trêmulo. Seus olhos se apertaram em mim e seu rosto ficou azedo, como se eu tivesse acabado de atropelar o cachorro dele. Não, ele disse seco. Não tinha. Abri minha boca para argumentar, mas ele me interrompeu antes que eu pudesse dizer outra palavra. Você tem trabalhado duro, Tom. Eu respeito isso, mas esse lugar é velho. Vai mexer com sua cabeça se você deixar. Ele afastou o rosto do meu um pouco, levantando sua expressão ligeiramente. Eu coloquei regras aqui por uma razão. É para que ninguém se machuque. Ou pior, você entende, filho?
Ele perguntou. Ele estava procurando uma resposta no meu rosto, mas eu estava com muito medo de dar uma. Jorge passou por mim e colocou a mão na porta do refrigerador. Eu mantenho este selado por uma razão, ele explicou. A temperatura é instável, a iluminação é ruim, mas o mais importante, tem um vazamento de CO2. Esse gás, você sabe como funciona, né? Ele faz você ver coisas que não estão lá, ouvir coisas que não são reais. Eu sabia que ele estava mentindo. Ele tinha que estar. Não havia como esse homem administrar um lugar em tão más condições. Balancei a cabeça de qualquer maneira, aparentemente mostrando confirmação de suas falas. Ele me observou por mais um momento. Então estendeu a mão e bagunçou meu cabelo, como um pai repreendendo uma criança. Se você quer continuar trabalhando aqui, siga as regras, todas elas. Não são muitas, qual o problema em seguir? Ele sorriu e se virou para voltar para a sala de corte, deixando-me sozinho no corredor congelante. Fiquei ali por um momento, ainda com muito medo de me mover, ponderando o que fazer a seguir. Eu não podia simplesmente esquecer o que ouvi e definitivamente também não o que eu tinha visto. Lentamente, voltei para a sala de corte e preparei os últimos pedidos para que eu pudesse terminar meu turno. Não saí imediatamente depois que meu turno terminou. Eu queria descobrir o que Jorge fazia no final da noite e esperançosamente ver o que ele guardava na câmara 7. Esperei no meu carro na esquina até ver as luzes se apagarem na loja. Vi Jorge saindo pela porta dos fundos, arrastando uma grande sacola no chão. Estava embrulhada em plástico e barbante, brilhando em vermelho sob o brilho fraco do único poste de luz. Observei enquanto ele a arrastava para o carro. Ele abriu seu porta-malas e, com um grunhido profundo, colocou a sacola lá dentro. O peso dela caindo no porta-malas sacudia o carro violentamente para cima e para baixo antes de parar. Me encolhi no meu assento enquanto observava. Ele enxugou as mãos no avental de trabalho antes de olhar ao redor algumas vezes em cada direção. Ele desamarrou as alças do avental e o removeu, jogando-o também. Depois, bateu a porta do porta-malas, saiu do estacionamento e entrou na avenida. Segui ele, ficando apenas longe o suficiente para não levantar suspeitas. Eu tinha que saber o que ele estava escondendo, e logo descobriria o que. Continua. Até a próxima. Obrigado.